Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Está muito frio aí embaixo, mas creio que o Espírito Santo vai aquecer a cada um de nós, aquecer os nossos corações nessa noite, amém? Queria deixar uma palavra, fica lá em Salmos 66, a partir do versículo 1, capítulo 1. Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras, cantai a glória do teu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos teus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo teu poder, os teus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei-lo ouvir a voz do teu louvor. Vamos mais uma vez falar este versículo? Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Nesta noite eu quero convidar você a louvar e engrandecer ao nome do Senhor, a orar a Ele, fechar os teus olhos e levantar as tuas mãos, render o teu coração a Ele, porque Ele é bendiz, Ele é poderoso, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações alegres, porque mais um dia o Senhor nos sustentou, porque mais um dia o Senhor nos permitiu estar na Tua presença. Senhor, nesta noite nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu santo nome e reconhecer, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus tremendo, um Deus, ó Pai, que pode todas as coisas, um Deus, Senhor Jesus Cristo, que ama o Teu povo, que ama cada um que está aqui nesta noite. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha se fazer presente aqui, que o Teu Espírito Santo possa fazer milagres, curas e maravilhas nesta noite. Senhor, venha ouvir a oração do Teu povo aqui nesta noite. Senhor, venha encontrar, ó Pai, a cada coração que esteja contrito, a cada coração que esteja triste, que esteja ferido. Eu te peço que o Senhor venha derramar o Teu bálsamo, que o Senhor venha derramar o Teu óleo nesta noite. Eu profetizo, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer cura, libertação nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha alegrar os corações tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero que você declare aí no seu lugar: a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Senhor, nós vamos te bendizer e nós vamos aplaudir ao Teu nome nesta noite, reconhecendo que Tu és santo, poderoso. Aleluia, aleluia. Vamos louvar a Ele nesta noite. Aleluia. Vem, vamos
nossas almas. E nós alçamos nossa voz com um brado de louvor. Ressoa em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo ser nos céus e na terra, louvem ao nome do nosso Deus. Aleluia. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aplauda Ele. Aleluia. Nós sabemos que Cristo nos libertou, amém? Nós somos libertos através da cruz, através do sangue de Jesus. E é por isso que nós não precisamos temer a nada, porque o nosso Deus, Ele vai à nossa frente. Você crê assim? Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você pode declarar? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui
por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare nessa noite: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, esse amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare: eu sou filho de Deus. Declare para céus e terra ouvirem. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, declare. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aplauda ao Aleluia. Senhor. Que nós possamos nessa noite fechar os nossos olhos, permitir que a bondade do Senhor nos alcance. A bondade do Senhor te alcance nessa noite. Nós queremos cantar sobre a bondade de Deus. Mais um atributo do nosso Pai, que nos adotou como filhos. E pela tua rica misericórdia, bondade, nós estamos aqui. Então que nós possamos cantar essa canção com esse coração grato.
bondade do Senhor, ela chegou até você. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cante, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Ele é teu Pai, Eu sei que és meu Pai. seu melhor amigo. Que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te convencer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito neste lugar. Nós queremos Te agradecer porque o céu se faz presente aqui, porque a Tua glória se manifesta em nosso meio, e nós queremos receber nesta noite mais e mais de Ti, em nome de Jesus, amém. Vou pedir um favor para você, todo mundo que está aí no fundo, saia do frio, venha bem para frente aqui, ó. Vamos ficar pertinho? Vocês podem fazer isso por Jesus? Por favor. Isso, mas bem para frente, vem aqui, completa os primeiros lugares aqui, ó. Imagina que se fosse Jesus, ninguém se sentaria lá atrás. Senta bem para frente. Vamos sair do frio. Isso, olha que povo bonito. Só a Rose que não tem frio, misericórdia. Meu Pai eterno. Quase isso, gente. Quase isso. Um pouquinho. Vocês estão de parabéns. Esse lado aqui não está muito parabéns, não. De lado aqui, eles ficaram por fundo ainda.
Muito boa noite a todos vocês que estão neste culto presencial, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e também o nosso cumprimento a todos aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em deslocamento nas estradas, aqueles que estão adoentados, enfermos. Conte com as nossas orações, a nossa intercessão. Você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que a graça bendita do Pai possa alcançar a sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Está muito frio em Bragança Paulista, mas que bom que o frio não nos segurou em casa. Amém? Como isso agrada o coração de Deus? Porque muitas vezes nós procuramos desculpas para não estar aqui. E que bom que você vence os obstáculos, as dificuldades, as lutas, e que Deus te abençoe muito por isso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. No domingo nós teremos mais uma palavra abençoada. Eu não sei se o banner está aí do culto de domingo. Não sei se está. Acho que não foi enviado para vocês, né? No domingo nós teremos a Michele Calegari ministrando sobre perdão. Amados, senta bem para frente, Jana, se achegue. Foi ministrado no curso de casais uma palavra muito abençoada sobre perdão. E, coincidentemente, nós vamos ministrar sobre perdão. Como nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos em cristocidência. Então nós seremos abençoados neste domingo com uma palavra de perdão. Quantos aqui já tiveram que perdoar ao longo da sua vida? Nós todos. E precisamos aprender a perdoar. Sabe por quê? O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Nunca ninguém nos falou isso. Então nós dizemos assim: está perdoado. Alguns dizem: eu não sou Deus para perdoar, só Deus perdoa. Depois da oração do Pai Nosso, obrigado. Depois da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: quem não perdoar o seu irmão, não será perdoado. Olha como isso é sério. Então nós precisamos praticar o perdão, andar em amor e perdoar sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Todos os dias eu limpo, esvazio a lixeira do meu coração. Você não faz isso na sua casa? Não esvazia lá a lixeira do banheiro, da cozinha? Então, se você deixar a lixeira acumular, derramar, transbordar, logo aparece os insetos, as pragas, o mau cheiro. É assim também com a gente quando não perdoamos. Então nós vamos aprender nesse domingo sobre perdão. E é sempre bom a gente ouvir e aprender um pouco mais sobre o assunto, para que a revelação caia no nosso coração. Vai chegar uma hora que vocês não ficarão mais presos por uma das grandes armadilhas do diabo. É uma armadilha terrível. Sabe o nome dessa armadilha? Ofensa. Quando você se ofende por alguma coisa, é porque você deixou de andar em amor e perdoar. Então, aprenda a orar. Deus, eu quero perdoar, limpar o meu coração, liberar esta pessoa em nome de Jesus e abençoá-la com toda sorte de bênçãos. Tudo que eu quero para mim, eu desejo em dobro para ela. Aí você está pisando na cabeça do diabo, esmagando a cabeça da serpente. A melhor coisa que pode acontecer com o filho de Deus, sabe o que é? É a gente ter paz no coração. Porque tem muita coisa que
que quer roubar a nossa paz. E quando você diz assim, eu não tenho paz, é como se você dissesse, eu não tenho Jesus. Sabe por quê? Paz para nós não é um sentimento. Paz para nós é uma pessoa. Paz para nós é Jesus. E ninguém pode tirar Jesus do nosso coração. Desde que Ele entrou para morar, residir, habitar dentro de nós, nunca mais Ele nos deixará. Em nome de Jesus, amém? Então, nós teremos esta palavra com a Michele Calegari no domingo sobre perdão. E é sempre bom ouvir esse perdão, é ou não é? Porque sempre acontece alguma coisa no seu dia, na sua semana. E se você não aprender a lidar com isso, isso traz patologias, traz doença. Os sentimentos, eles somatizam, eles cristalizam, pode trazer uma doença. Então você precisa aprender a lidar com isso em nome de Jesus. Faz muito tempo da minha vida que eu pratico este princípio. E eu digo a vocês, quando eu durmo, eu tenho sono dos justos. Eu durmo, descanso, meu sono, ele me repõe. Então, nada pode tirar sua fome, seu sono, sua alegria, sua paz, sua vontade de viver. Amém? Então, no domingo, nós viremos e vamos trazer alguém que precisa ouvir essa palavra. A nossa família precisa estar junta, ouvindo essa palavra. Por quê? Sempre tem alguma situação, não é? Que o diabo tenta nos prender na armadilha da ofensa. Lá no trabalho, muita coisa o diabo faz para nos prender na armadilha da ofensa, não é? E em várias outras situações que enfrentamos, tá bom? Amanhã, sábado, chegou o dia do jantar dos casais. Se tiver frio assim, se agasalha, viu? Em nome de Jesus. A Leise recebeu um convite para ir lá no jantar dos casais, mas ela não aceitou. Ela é justa, ela podia ir lá jantar, não é? Mas não posso defraudar, glória a Deus, menina do bem, glória a Deus. Mas está tudo certo, né, gente? Enfim, vai ser muito legal, tá bom? Para aqueles que fizeram a reserva, nós já enviamos localização. Se tiver alguma dúvida, nós temos lá o telefone para informações. Amanhã temos uma equipe que estará decorando o local, estarão preparando o dia inteiro o banquete da noite, e eu espero que vocês possam realmente desfrutar de momentos especiais, ao lado de pessoas que você gosta, quer bem e ama, em nome de Jesus, tá bom? Se você não for desta vez, eu faço votos que você vá da próxima, e estamos estruturando o nosso ministério de casais, e não é porque acaba o curso de casais que o movimento vai acabar, não, a gente vai continuar fazendo um trabalho muito presente com os casais, tá bom? Legal, então é isso, domingo, né, domingo e sábado, mais alguma coisa? Não? Então tá jóia. Muito bem, vocês estão bem? Tirando o frio, tem gente que gosta do frio, né? Eu vi o Adriano entrando aí sem blusa, gente, meu Deus do céu, Rose sem blusa, o que é isso, Rose? Menopausa? Jesus da glória, meu Deus do céu, eu sou friorento, né? Mas enfim, amados, vamos à palavra desta noite. Diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Eu abro o meu coração para a tua voz, ó Espírito Santo.
fale comigo agora, em nome de Jesus. Amém. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ou de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Sexta-feira é para nós um dia de treinamento espiritual. Na vida, nós somos treinados para desenvolvermos as nossas habilidades. E somos também treinados. Algumas vezes, a pessoa, ela não compreende, ou a maior parte das vezes, ela não compreende que no reino espiritual também funciona do mesmo jeito. Se você se empenha para aprender, você vai desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons. Então nós estamos aqui com um propósito. Nós queremos crescer na fé, conhecimento e na graça em nome de Jesus. E nós temos entregue uma palavra profética para aqueles que têm vindo no culto de sexta-feira. Eu, como pastor, tenho dito a vocês que Deus vai se mover poderosamente em nosso meio. E Ele vai trazer um despertamento. Ele vai se mover na sua vida para que você possa desenvolver o seu chamado e ministério. Porque esta é a vontade do Senhor. Deus quer que você se mova na unção do Espírito Santo para entender que nós devemos ser igreja além das quatro paredes. Nós precisamos ser luz. Aonde? Lá fora, aonde estão as trevas. Nós precisamos levar Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão afastados de uma igreja e para aqueles que precisam de cura na sua alma. Quando alguém olha para você e consegue enxergar Jesus na sua vida, você vai ser usado por Deus para ser uma grande bênção na vida desta pessoa. Então note que ser discípulo de Jesus não é algo mecânico, automático, sem vida. Se trata de algo natural. Se trata de algo orgânico. Quando o Espírito Santo começa a se mover na sua vida, quando você se dá conta, você já está evangelizando, você já está pregando, você já está ministrando, você já está orando pelas pessoas. Então, nós fomos atraídos por Jesus para que Ele possa nos comissionar e nos usar. Porque não tem sentido nós ficarmos dentro da igreja apenas ornamentando, decorando. Então eu gostaria de desafiar você a ponto de dizer que o Senhor já liberou uma unção poderosa sobre a sua vida. E você de repente não sabe disso. Por quê? Porque nós não damos liberdade ao Espírito Santo para que Ele se mova na nossa vida de uma forma mais intensa. E tudo o que nós precisamos é ter esta sensibilidade para romper com tudo aquilo que nos impede de ter uma vida espiritual fervorosa. Alguns têm medo disso, mas nós precisamos ter esta intimidade com o Espírito Santo
para que o Espírito Santo possa nos marcar, a ponto de vivermos não mais para nós mesmos, mas para o Senhor. Quantas pessoas precisam de nós? Quantas pessoas estão à espera de uma palavra de vida, de fé, de esperança? Quantas pessoas estão à espera de alguém na autoridade do Senhor Jesus para orar por elas, para expulsar todo o mal, para dar uma palavra profética, para que eles possam viver outra realidade? Então, eu já falei e volto a frisar, e isso é importante, dentro das lições que temos aprendido, que a maior parte de nós, por ignorar os princípios de Deus, não sabemos como a coisa funciona. Então nós oramos assim: Deus, me dá da unção do Espírito, para que eu possa ser usado. Aí o que você faz? Fica esperando esta unção. E esta unção, ela não virá. Esta unção já veio. Você tem já uma unção sobre a sua vida. O que vai acontecer é que esta unção, ela vai aumentar. E quando esta unção aumenta, é na medida que você começa a funcionar no corpo de Cristo. É interessante falar isso, porque para a pessoa ser usada, ela precisa estar ligada ao corpo de Cristo. Ela precisa estar ligada à videira verdadeira. Ela não pode viver uma vida independente. Ela não pode viver uma vida afastada do Senhor, para usar do poder de Deus em causa própria. Então, é importante você entender: eu estou numa igreja, esta igreja é o vaso onde Deus me plantou, vou criar raízes ali, raízes profundas, porque disso depende a tua saúde ministerial, a sua saúde cristã, a tua saúde espiritual. E eu preciso estar debaixo de uma cobertura. Eu preciso de um pastor para me pastorear, para cuidar de mim, para ministrar sobre a minha vida. Então, aqueles que vão desenvolver o seu ministério não são os autônomos, não são os independentes, porque você pode ser autônomo e independente, mesmo estando numa igreja. Eu tive um atendimento com uma pessoa, e no atendimento eu disse o seguinte: há quanto tempo você está na igreja? E a pessoa me disse que estava na igreja já há alguns anos. Eu disse para ela: a partir de agora, a partir de hoje, é que eu vou me tornar o seu pastor. Eu era pastor de nome. Eu era pastor por conta de um protocolo, por conta de uma formalidade. Mas nós precisamos entender que o ministério pastoral é prática. Então, a partir daquele momento que a pessoa permitiu que eu fosse pastor dela, a partir daquele momento que a pessoa baixou deixou de ser resistente, aí eu comecei a ser pastor dela. Então você precisa entender que esta unção que vai ser ministrada sobre a sua vida virá através de um pastor, de um homem de Deus. Por exemplo, Moisés, para ele ter início no seu chamado, no seu ministério, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Posso ouvir um amém? Mas ele foi iniciado, introduzido pelo seu sogro, Jetro. Quando nós olhamos para Eliseu, ele foi iniciado, ele foi introduzido por Elias. E quando nós falamos de Jesus, olha só que interessante. Jesus, ele foi introduzido por João Batista, seu primo. Ele preparou o caminho. Ele foi o último profeta da antiga dispensação. E Jesus disse que nunca houve profeta maior do que João Batista. Por quê? Porque ele asfaltou a estrada para a vinda do próprio Messias, de Jesus.
Então note, você precisa ser um com o seu pastor. O seu pastor precisa ser um com você. Nós precisamos trabalhar na cumplicidade do Espírito. Nós precisamos compreender o que Deus quer fazer em nós e através de nós neste ministério. Por quê? Porque existe algo muito maior que nos será anunciado pelo Espírito Santo, que é trabalhar em prol da salvação da cidade de Bragança Paulista. A Bíblia diz que um reino dividido não prospera. Sabe o que significa isso? Que se você estiver dividido, se você não for um com o seu pastor um com você, se você não for um com o seu irmão não for um com você, se a igreja não compreender que precisa andar debaixo de uma nuvem, desta nuvem de graça, nós não teremos unção para realizar o nosso ministério, o nosso chamado. Então nós precisamos compreender o propósito do Senhor, para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Então note, o Senhor não leva em conta escolaridade, o Senhor não leva em conta raça, o Senhor não leva em conta status social. Sabe o que Deus leva em conta? A sinceridade do coração. Eu já contei isso para vocês, eu vou contar de novo para fixar. Eu me lembro de um culto de sexta-feira, na igreja que nós tínhamos na Avenida Santa Isabel, na Vila Aparecida. Era um culto onde não tinha muita gente, mas eu me lembro de um senhorzinho que ele começou a ir nos cultos, e ele usava chapéu. Quando ele chegava, ele tirava o chapéu, colocava na cadeira, ajoelhava, orava, e ele prestava muita atenção no culto. E numa noite, eu falei sobre autoridade espiritual, o poder que está à disposição do crente. E esse senhorzinho, ele ouviu a palavra, caiu no coração dele. Note que a palavra, ela precisa sair da alma, raciocínio, intelecto, razão, alma. E ela precisa cair no coração, porque senão você não se move no espírito. Quer ver quando a palavra cai no espírito, quando fica na alma? Você ouve sobre oração, você sabe que você precisa orar, mas você não consegue orar. Você sabe que precisa jejuar, mas não consegue jejuar. Você sabe que precisa vir aos cultos, mas não consegue ser frequente. Você sabe que precisa dizimar e ofertar, mas você não consegue contribuir. Então a palavra, ela está na mente, no raciocínio, no intelecto, na razão, na alma. Ela continua no nível natural. Quando é que você começa a viver a palavra revelada? É quando ela cai no seu espírito e você diz: agora eu entendi, agora eu vou orar. Por que você não ora? Não é porque você não quer, é porque o diabo não deixa. Porque o diabo sabe que se você começar a orar, você vai ser um grande perigo para o inferno. O diabo sabe que se você começar a orar, você vai receber muito da unção de Deus. O diabo sabe que se você começar a orar, você vai ser poderosamente usado pelo Senhor. Então o diabo, ele faz o quê? Ele usa das suas estratégias. Muitas vezes a preguiça, a indolência, muitas vezes ele te sobrecarrega por conta do trabalho, e você não pode ser escravo do trabalho, você não pode viver aquilo que nós chamamos de tirania do dever. Falte tempo para tudo, mas não falte tempo para Deus. Então você tem que separar um tempo de qualidade para o Senhor. Tem gente que diz: não, eu oro
quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou voltando do trabalho, quando eu estou guiando, quando eu estou no ônibus, quando eu estou na lotação, quando eu estou no ponto. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade. Intimidade fala de você com Ele e Ele com você. É onde você diz: eu vou acordar um pouquinho mais cedo e vou orar, vou falar com Deus. Eu vou acordar um pouco mais cedo e vou ler um capítulo da Bíblia. E você separa um tempo, não precisa inicialmente ser muito, de manhã e à noite. Tem gente que fala: pastor, eu oro à noite. Você deixa o diabo trabalhar com liberdade o dia inteiro, para depois orar à noite. Você tem que orar de manhã. Você precisa orar à noite. Você precisa estar ligado com Deus. Quando a Bíblia fala que oração é um estilo de vida, o justo viverá da fé, pela fé. Sabe o que isso significa? Que a oração é um estilo de vida. O tempo todo você está ligado com Deus. E sabe o que vai acontecer? Inicialmente você começa orando pouco, mas daqui a pouco vai despertar uma fome no teu espírito, e você vai ver que só um pouco não é o suficiente. Sabe aquela coisa? A pessoa, ela está junto da outra. Aí quando se apaixona, ela quer estar mais tempo. Por quê? Por conta do amor. E a gente tem que desenvolver esse amor que nós dizemos que existe no nosso coração por Deus. Então, nós não demonstramos este amor. Como é que nós demonstramos? Quando nós passamos tempo com Ele, com a sua palavra, em oração, orando no Espírito Santo, louvando, adorando. Então, é uma prática que nós precisamos ter. Por exemplo, se você se descuidar, você vai ouvir músicas seculares, você de repente vai permitir que aqueles sentimentos tomem conta do seu coração, a sua alma é bombardeada, e você não vai viver em estado de graça. Então nós temos que estar afinados com o reino espiritual, para discernir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Deus quer levantar você, e você já foi levantado. Prova disso é que você está aqui. Aí vocês precisam começar a orar. Deus, eu ouvi no culto de hoje sobre amor. Eu digo que eu te amo, mas me perdoa, porque eu não tenho demonstrado na prática o meu amor por ti. Eu não gosto de orar. Eu não consigo orar. Eu tenho dificuldade para orar. Eu não sei o que falar. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor me liberte de tudo aquilo que bloqueia a minha vida de oração, que caia por terra tudo aquilo que me impede de orar. Eu quero ser alguém que flui no reino espiritual. Eu quero que o teu Espírito Santo, como mestre, como professor, como ensinador, me ensine a orar. Eu estou disposto a aprender. Que haja inspiração no meu coração, que haja vontade no meu coração, que haja despertamento dentro de mim. A partir de hoje eu quero fazer aquilo que o pastor nos orientou. Eu quero acordar um pouquinho mais cedo. Eu quero reservar para Deus aqueles 15 minutos, onde eu vou orar um pouco, onde eu vou falar com Ele, onde eu vou abrir meu coração, onde eu vou declarar as suas promessas, onde eu vou ler a palavra, onde eu vou colocar lá um louvor e uma adoração, e eu vou cantar junto, eu vou louvar e adorar, e você vai preparando um ambiente de unção. A Bíblia diz que a unção quebra, destrói e despedaça o jugo de Satanás. Preste atenção. A coisa não é tão prática como você imagina. Eu vou pedir oração por uma pessoa e pronto, tudo vai se resolver. Nós acreditamos em algo que se chama de autolibertação. Quando você aprende a ter comunhão com Deus, muitos daqueles espíritos,
muitos daqueles demônios que te perseguem vão ter que sair da sua vida. Sabe por quê? Agora você está se aproximando da cruz vazia, da cruz que representa a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então aqueles espíritos que agem na sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, que te atacam em várias áreas, vão ter que recuar em nome de Jesus. Então note, olha o poder que tem a minha comunhão com Deus. Muitas vezes a pessoa diz, sai, bate em retirada, te repreendo, mas ela não está revestida de autoridade. Sabe por quê? Porque ela não passa tempo com Deus, porque ela não conhece Deus de verdade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece Deus de verdade? Porque tem muita gente que diz, eu conheço, eu sirvo a Deus, só que hoje Ele está aqui, amanhã Ele não está mais. Muitos vão para o mundo, muitos se perdem, por conta de ataques malignos do diabo. Um dos ataques do diabo é fazer você mudar de propósito com frequência. Então note, se você pega uma planta e planta ela aqui, depois tira ela de lá, planta aqui, tira daqui, planta aqui, daqui a pouquinho ela vai morrer, ela vai secar. E o diabo faz isso. Então quando nós entendemos que temos raízes, não importa o que aconteça. Por quê? Pode vir chuva, pode vir frio, pode vir vento. Nós somos do tipo que nos curvamos, mas não nos quebramos. Então, hoje, o diabo pode estar atacando você na sua alma, atacando você na sua vida espiritual. Por quê? Porque ele quer que você vá para o fim da fila, comece tudo de novo, do zero. Por quê? Porque você está se adiantando dentro de um processo, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então quando você não interrompe isso, que você vence aquelas tentações que o diabo estabelece, porque a gente pensa que pecado é só roubar, matar, adulterar, mas muitas vezes nós saímos do propósito, e nós pecamos por causa disso, porque os nossos pés escorregam. Então Deus está trabalhando na nossa vida para nos lapidar, e a palavra diz que nós vamos passar pelo fogo, porque o fogo nos refina. A palavra diz que os obreiros devem ser primeiros provados, e depois, se passarem pelo teste, vão ser aprovados. É um segredo. Então note, Deus não vai dar unção para qualquer um. Deus vai dar unção para quem é constante, perseverante, determinado, posicionado, leal, fiel. Alguém que aprende o que é respeito, responsabilidade, honra, dignidade. Então, você tem que pensar assim, eu me qualifico. Eu tenho os meus altos e baixos, mas agora eu vou trabalhar essa questão, essas nuances. Porque eu não posso viver na minha vida uma montanha russa emocional. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu amo, ora eu odeio. Não. Então, quando você se qualifica, a unção de Deus começa a aumentar na sua vida. Deus começa a se mover através do seu Espírito Santo. Então note, a gente pede, Deus, eu quero da tua unção sobre a minha vida, para cumprir o teu propósito aqui na terra. Aí, não tem como você viver esta unção sem uma vida de oração, de jejum, leitura da palavra, meditação, confissão. Você precisa ser frequente na sua igreja. Você precisa ser uma pessoa que cuida da obra de Deus, que serve os irmãos. Então, quer crescer no ministério? Se aproxima. Não tenha medo, como o diabo faz muitas vezes. Olha, você lá no outro ministério foi ferido, você foi machucado. Aqui vai acontecer do mesmo jeito. Aí você tem que dizer assim, agora eu cresci, diabo.
Lá eu não sabia lidar com as minhas emoções e sentimentos, mas agora eu aprendi. Sem você ser aquela pessoa resistente, você não pode ser aquela pessoa armada. Você é aquela pessoa que tem que viver em estado de graça. E quando nós temos humildade, por que nós nos levantamos altivos contra Deus e o seu propósito? Por conta de um sentimento que existe dentro do nosso coração, chamado orgulho. E o orgulho nos afasta de Deus. A Bíblia diz assim, olha, que Deus resiste aos soberbos. Então, é o próprio Deus que coloca a mão no peito do orgulhoso, do soberbo, do arrogante. Não é o diabo, mas ele dá graça aos humildes. Eu já fui membro comum como vocês, e já me sentei onde vocês estão, por muitas vezes. Eu sofri injustiça, e sabe o que eu fazia? A Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando injustiçados por amor do meu nome. Quando caluniados, injuriados, julgados, criticados. E a gente pensa que isso vai acontecer lá fora, não é? Não. O diabo, ele tem que estragar você aqui dentro. O diabo, ele tem que parar você. O diabo, ele tem que impedir você de romper. Sabe o que aconteceu comigo? Eu podia ser uma pessoa muito doente na minha alma. Porque Deus sabia, o diabo sabia do que Deus tinha para mim. E eu fui muito perseguido, muito injustiçado, muito ameaçado, muito criticado. Tudo que o diabo pôde fazer para acabar comigo, ele fez. Ele usou as pessoas de perto, ele usou as pessoas de longe, ele usou as pessoas de dentro da igreja, ele usou as pessoas de fora da igreja. Mas eu conservei o meu coração limpo. Eu conservei o meu coração puro. Uma vez, eu me lembro que o meu pastor me chamou e disse assim, a nossa equipe diaconal me disse que se você pregar mais uma vez, subir no altar, der um amém, vão sair todos da igreja. Eu disse, pastor, o que é que eu fiz de errado? Ele disse, nada. E eu disse, o que o senhor falou para eles? Eu disse que ia conversar com você. Eu disse, pastor, só me libera para pregar na favela? E nós tínhamos lá o Jardim Colorado, perto do posto de monta. Eu comecei a ir lá, pregar, ministrar. A gente orava para que aquele lugar fosse desfavelado. Aí nasceu o Recanto Maranata. Deus operou poderosamente naquele lugar. Eu não fiquei magoado com ninguém, chateado com ninguém, aborrecido com ninguém. Continuei frequentando a igreja, não perdi os cultos. Aí eu chegava cedo na igreja. E a igreja estava de porta fechada. Aí o pastor me disse, olha, você é o primeiro que chega e o último que vai embora. Eu vou te dar uma chave da igreja para você abrir a igreja. Você pode fazer esse favor? Eu disse, é claro. E eu fiquei muito feliz, porque agora eu podia abençoar a igreja, abrindo e fechando. Aí, esses irmãos não gostaram. Foram conversar com o pastor. Aí o pastor disse, escuta, quem de vocês chega cedo no culto? Ninguém. A igreja precisa ser aberta. Então, ele vai abrir a igreja e ele vai fechar a igreja. Aí eu chegava mais cedo. Aí eu ia dar uma olhada no banheiro, se estava limpo, se estava organizado. Deus colocou no meu coração para ajudar na limpeza. Olha como começou meu chamado, amados. Não começou com o microfone na mão. Começou servindo. Aí eu cheguei lá num domingo, num sábado de manhã, e tinha uma senhorinha, uma velhinha, que não sabia nem o nome dela. Aí eu disse assim,
Deus me mandou aqui para te ajudar na limpeza. Ela falou, amém, irmão. Eu estava orando para Deus preparar alguém para ajudar, porque eu não tenho mais idade, eu não tenho mais força, tem coisa que eu não consigo fazer, eu estou velha. Eu falei, pega os produtos de limpeza que a gente vai dar um jeito na igreja. Ela falou, amado, não tem nada, é o pano e água. Eu falei, vamos esperar o supermercado abrir. Fui lá no supermercado, eu comprei balde, comprei pano de chão, comprei flanela, comprei rodo, comprei vassoura, comprei desinfetante, comprei sabão em pó, comprei sapólio, comprei lustramóveis, tudo que eu podia comprar para limpeza, sabão em barra, tudo que eu pude comprar, eu comprei. Quando eu cheguei, gente, na igreja, com aquelas sacolas, aquela velhinha começou a chorar copiosamente. Ela disse, irmão, você não sabe quanto tempo eu estou orando, pedindo para Deus, para mandar produto de limpeza, para a gente limpar a igreja. Eu abracei aquela velhinha, a gente orou junto, e começamos a limpar a igreja. É engraçado, que alguns irmãos repararam, o que foi que aconteceu? A igreja está cheirosa, a igreja está perfumada. Foi o Alberto que veio aí ajudar, ele comprou as coisas aí para a irmã fulana de tal limpar a igreja. Aí os irmãos torceram o nariz, porque o diabo não queria que eu fizesse isso, o diabo não queria que eu ajudasse. Aí nós íamos ter um seminário na igreja, e o banheiro dos homens ficava no fundo da igreja e não tinha porta. Aí o pastor falou, e agora, como é que vai ser? Eu falei, faz o seguinte, pega um cano de PVC, amarra uma toalha, um pano, e os irmãos sentam lá, e quando tiver alguém no banheiro, eles balançam assim. O pastor ficou tão envergonhado. Falei, pastor, fique em paz, nós vamos comprar uma porta e colocar nesse banheiro. E é assim que Deus nos usa. Queimava uma lâmpada, eu trocava, ninguém sabia, nem que a lâmpada queimou e nem que a lâmpada foi trocada. Tinha lá na igreja uma marca de uma porta que foi fechada, uma marca de cimento. Ia ter um casamento. Aí eu fui na casa da dona Wanda, minha vizinha, e falei para ela assim, a senhora tem um pouco de tinta branca, látex? Ela falou, tenho. A senhora pode me vender? Ela falou, eu te dou. Para que você quer? Eu falei, para pintar a minha igreja, a igreja que eu faço parte. Ela falou, não é muito. Eu falei, mas dá, é um pedaço pequeno. Aí pintei. Nunca ninguém percebeu, nunca ninguém disse muito obrigado. A igreja era de banco, mas foi um banco fabricado pelos irmãos. E eu olhava para as irmãs, elas levantavam bravas, porque rasgava a meia calça, rasgava a roupa, porque tinha lá as ferpas que enroscava nos irmãos. Aí fui um dia lá com grosa, com lixa, com martelo, com alicate, e eu cuidei de todos os bancos. Nunca ninguém soube disso, e nunca ninguém disse muito obrigado. Aí, eu não podia fazer nada na igreja, mas eu estava fazendo tudo na igreja, porque às vezes a gente quer fazer para aparecer, a gente tem que trabalhar nos bastidores, onde ninguém sabe que a gente é anônimo. Vocês sabiam que vocês chegam aqui, vocês olham, está tudo limpo, está tudo arrumado, está tudo bonito, mas nós temos irmãos e irmãs, que se empenham, que se dedicam, para cuidar da igreja, para organizar as coisas. Nós, graças a Deus, temos condições de comprar os produtos de limpeza. Todo mês é cerca de 1.300, 1.500, às vezes mais, às vezes menos. Mas a gente tem que investir. A gente tem que cuidar da igreja. Por exemplo, eu disse a vocês do meu desejo de trocar aquela iluminação que estava se apagando. A gente estava quase ficando no escuro. Mas para colocar aquelas lâmpadas
que a gente queria pôr, que eram as dimerizáveis de regulagem, podia ficar forte, podia ficar fraca, que era ligado numa mesa, ia ficar 12 mil reais só de lâmpada. O que a gente fez? Nós improvisamos, e nós investimos, ficou 3 mil e alguma coisa, tudo aquilo que foi gasto com o sistema. As que estão queimando não são as novas que trocamos, são as antigas ainda. E essas novas não vão mais queimar. Cada lâmpada dessa, me parece que tinha cerca de 4.000 watts de potência. Então você soma 100 lâmpadas dessas, e você vai ver quantos watts nós temos hoje dentro da igreja. Muitas vezes, isso implica na conta de energia elétrica. Tudo sobe. Quando a gente colocar o ar-condicionado, a conta sobe. Aí a gente vai precisar fazer aquele sistema de energia solar para baratear. Eu me lembro que quando a gente começou, a gente não tinha recursos, a gente não tinha dinheiro, mas a gente sempre desenvolveu fé. E eu quero dizer que fé funciona. Fé reúne as pessoas certas. Fé abençoa as pessoas para contribuírem. Enquanto elas mais contribuem, mais elas recebem de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui no aeroporto e eu vi lá um vídeo wall. Não é TV isso. É um outro sistema. Aí eu disse assim: Deus, eu queria ter um negócio desse lá na nossa igreja, para passar a letra das músicas, para passar os vídeos, para poder passar os textos bíblicos. Foi uma oração que eu fiz. Sabe o que aconteceu? Deus nos deu. Nós não tínhamos condições de comprar, mas Deus nos abençoou. A igreja se moveu e este milagre aconteceu. O nosso som era muito ruim, era precário. A caixa na frente dava aleluia, os irmãos no fundo ouviam glória a Deus. A caixa era pentecostal, ela pulava no púlpito o tempo todo. Eu peguei uma caixa Fran e cometi a loucura de colocar 5 microfones na mesma caixa. E era assim que nós começamos. Mas hoje nós temos um som moderno, de primeira. E foi assim que Deus começou. Foi assim que Deus se moveu no nosso meio. Então quero dizer que tudo aquilo que você coloca diante de Deus, tudo aquilo que você apresenta a Deus, tudo aquilo que você ora, Deus vai te responder. Mas coloca no teu coração em primeiro plano o propósito de Deus. Porque se você abençoa a casa de Deus, Deus vai abençoar a sua casa. Se o teu coração está na casa de Deus, Deus vai honrar você e vai te abençoar. Aí eu me lembro que lá nessa igreja onde eu congregava, um dia o pastor chegou e disse assim: você consegue ministrar para novos convertidos? Eu disse: o que é que o senhor precisa? Ele disse: tem um grupo que vai se batizar e eles precisam ser discipulados. Eu falei: pode deixar que eu cuido deles, não vai ter problema, pastor. Aí o pastor disse: deixa comigo. Aí quando os diáconos se levantaram e foram falar com o pastor disse: escuta, vocês faltam na igreja, vocês não são frequentes, vocês não têm compromisso, então ele não falta no culto, ele sempre está aqui, e eu não posso fazer tudo. Eu precisei pedir ajuda para alguém. Pedir para quem? Para ele. Aí eu chegava no culto e tinha escala para quem ia dirigir o louvor, para quem ia começar o culto com a oração. Eu me sentia assim muito honrado quando eu tinha que começar o culto orando, quando eu tinha que de repente apresentar, dar os avisos. Era algo pequeno, mas para mim era algo muito especial. Por isso, você deve, por exemplo, se sentir feliz quando Deus te chama para fazer coisas pequenas. É sinal que Deus quer te usar em coisas grandes. Note, não era eu que escolhia o que fazer, era Deus que me promovia. Aí, um dia o pastor disse: você pode fazer a oração de abertura?
Eu falei, eu posso, mas o senhor não vai ter problema? Ele falou, deixa comigo. Um dia ele chegou e falou, o pregador não veio, você quer pregar no lugar dele? Eu disse, por acaso eu tenho uma pregação aqui dentro da minha Bíblia? Já estava lá engatilhado. E ministrei. Então, foi assim que eu comecei, foi assim que Deus me chamou. E era interessante que quando eu fui lá para o Jardim Colorado, ainda eu trabalhava na rádio, eu dava de presente para eles cestas básicas, aí todo mundo juntava lá para ganhar a cesta básica. Dava ovo de Páscoa, todo mundo se juntava para ganhar ovo de Páscoa. Dava panetone, todo mundo juntava para dar panetone. E sabe qual era o meu interesse? Pregar a palavra. Aí juntava muita gente, eu peguei um fogão velho, coloquei embaixo uma tábua que encontrei lá, e era o meu púlpito. Era assim que eu pregava para eles. E Deus se movia naquele lugar poderosamente. Uma vez eu fui orar por uma mulher e eu disse, irmã, Deus está me falando que a morte está rondando a sua casa, cuidado, o diabo vai intentar contra a tua vida. Aí na semana seguinte ela contou o testemunho, o meu genro brigou com a minha filha, e a briga foi tão feia que ele pegou o revólver e deu um tiro, e o tiro pegou aqui no meu peito e atravessou do outro lado, não pegou de frente, pegou de lado, atravessou o peito dela. Deus deu o livramento. Aí o que acontecia? As pessoas começavam a ir, não mais por causa da cesta básica, do ovo de Páscoa, e por conta do panetone. Já começavam a perceber que existia algo diferente lá. Tinha um camarada chamado Eduardo. Ele era desse tamanho. E ele tinha uma legião de demônios. Quando a gente estava pregando, ele gritava lá do meio, "Ah!" E passava por todo mundo e dava uma testada no barraco. O barraco fazia assim, ó. E onde ele dava testada, tinha um prego saindo para fora desse tamanho. Eu disse, meu Deus, se ele der uma testada ali, ele morre. Eu me lembro de um dia que ele pegou uma pedra, sabe essas guias de sarjeta? Ele pegou e falou, "Ah!" Eu falei, está amarrado, falei de impulso. Ele cai para trás com aquela pedra, ainda bem que não caiu na cabeça dele, senão seria culpado da morte dele. Eu me lembro que naquele tempo, as pessoas se agarravam na minha perna, e eu puxava, e eles diziam, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, e eu ficava constrangido. Um dia eu estava com um amigo meu que é pastor, eu falei, ore por ele, para ele aceitar Jesus. Esse Eduardo, que tinha uma legião, um dia eu fui fazer uma visita na casa dele, lá no barraco. Ele tinha saído para comprar umas coisinhas com a esposa, e eu estava aguardando. Quando ele me viu, já manifestou o bicho, ele caiu no chão, ele pegou no pé da mesa e fez assim, ó. A garrafa de café que estava em cima da mesa, derrubou, quebrou, e as coisas que estavam na mesa, e eu sozinho para fazer a libertação dele. Eu me senti como vocês no rodeio. Rafael, me senti no rodeio. Juninho, me senti no rodeio. Tinha que dar uma travada aqui, segurar os braços e fazer a libertação. Foi assim que Deus começou a me usar. Eu me lembro que antes de começar o culto, eu ia de casa em casa, convidando aquelas pessoas para irem lá no pátio, para a gente fazer oração, orar por elas, ouvir a palavra. Aí entrei na casa de um senhor, ateu, raivoso, revoltado com a vida. Eu falei, posso entrar? Já está dentro? Eu falei, me desculpa, eu queria convidar o senhor para ir receber uma oração, vou fazer um culto lá em cima. Ele disse, eu não gosto de crente. Mas eu falei, mas o Senhor te ama, eu não quero o amor dele.
Eu falei, o que o senhor tem? Ele falou, estou doente, não está vendo? A mulher disse, perdoa ele, pastor. Que eu não era pastor ainda, né? Mas o pessoal me chamava, perdoa ele, pastor. Ele não sabe o que fala, ele está ficando caduco. Que caduco o quê? Você vai ver que eu vou pegar um pau, vou dar na tua cabeça. Posso orar pelo senhor? Não, não pode. Aí eu disse, olha, eu estou subindo. Pode ser a última chance que Deus está dando para o senhor entrar no céu, para o senhor ser salvo, para o senhor ter vida eterna. O senhor quer receber Jesus no seu coração como único Senhor e suficiente Salvador? Ele falou, não quero, não acredito nisso. Eu falei que o Senhor tenha misericórdia da sua alma. Aí, quando estávamos terminando o culto, foram lá avisar, sabe aquele senhor? Morreu. Ah, mas aquele povo ficou muito espiritual naquele lugar, e eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles começaram a ter experiências com Deus. Imagina, às vezes eu estava pregando e sem orar pela pessoa, sem impor as mãos na cabeça delas, elas eram cheias do Espírito Santo e começavam a orar em línguas. Aí eu era religioso naquela época, eu dizia assim, mas Deus, essa pessoa não foi batizada ainda. Eu acreditava que a pessoa só podia receber o batismo no Espírito Santo depois que descia as águas. Mas Deus faz as coisas do jeito dele. Ele enche do Espírito quem Ele quer. Então, era assim que eu tinha as minhas experiências com Deus. Era assim que Deus começava a me usar. Tinha um culto que era feito às 3 da tarde. Era um culto de cura divina e libertação. A igreja lotava. E eu me lembro uma vez que uma pessoa ficou endemoniada e ela se levantou gritando, ela ia sair da igreja. Eu disse, Senhor, coloca um anjo na porta. Quando eu falei isso, a pessoa caiu, gente, lá no fundo. Eu não sabia o que eu sei hoje eu não faria isso. Mas naquela época, sabe o que eu fiz? Fui lá atrás, peguei ele pelas 2 pernas e vim arrastando pelo corredor. Mas o povo via aquilo e falava, Deus está nesse lugar. Imagina vocês que um dia lá na favela do Jardim Colorado, uma senhorinha estava com os olhos brancos de catarata. Aí a gente estava saindo, já indo embora, e ela me disse assim, você pode fazer uma oração, porque está tudo anuviado, eu não enxergo direito, estou com catarata. Sabe o que eu fiz? Dei 2 cuspidas nos olhos da mulher. Porque Jesus fez isso, eu achei que podia fazer também. Mas fica tranquilo, porque não cuspo mais na cara de ninguém. Aí eu fiquei tão envergonhado, porque o pessoal que estava comigo disse, você cuspiu na cara da veinha. Eu falei, pois é, Jesus fez isso na palavra, eu só segui o exemplo de Jesus. Jesus uma vez, ele cuspiu no chão, ele fez lama, e passou na cara do cego, e falou, vai lá lavar no tanque de Siloé. Já pensou em fazer um negócio desse? Então tem coisas que Jesus fazia. Para o surdo, ele colocava a mão o dedo na língua e depois colocava no ouvido do surdo e dizia, abra-te. Então tem coisas que a gente pode fazer diferente, não é doutrina. Aí eu fiquei tão envergonhado, eu cheguei em casa, falei, Deus, eu cuspi na cara da velhinha, coitada da velhinha, eu nem queria voltar mais para aquele lugar. Aí na semana seguinte eu fui e falei, tomara que a velhinha não esteja no culto. E ela não estava no culto. Aí eu estava lá com alguns irmãos, a gente está saindo do lugar, eu ouço, irmão! Eu falei, é a velhinha. Aí ela chegou e disse assim, você lembra as 2 cuspidas que você deu na minha cara, nos meus olhos? Eu ia pedir perdão, eu ia pedir desculpa, eu estava muito envergonhado. Ela disse assim, foi tão bom, dá mais 2. Aí eu disse, a irmã não está vendo mais tudo anuviado? Melhorou, irmão? Olha a brancura dos olhos, já está desaparecendo. Eu falei, glória a Deus. Mas eu falei, hoje eu só vou orar e abençoar você, tudo bem? Amém, irmão, mas se quiser dar tua cuspida nos meus olhos. Tinha uma irmã na igreja, que terminava o culto, ela vinha tomar minha água. Ela falava, essa água aqui é santa, essa água aqui é ungida. Vou descobrir os segredos do homem de Deus.
Não é assim que a pessoa toma água e fala, não, eu vou descobrir seus segredos. Ela ainda estava nessa, não estava muito convertida. Superstição, não é? Crendice. Então note, amados, cantar não é o meu chamado. Eles têm, o que você está falando, Fábio? É o seu, por acaso? Aí sabe o que foi que aconteceu? Faltava gente para louvar. Faltava gente para puxar o louvor. Aí o pastor subia e falava assim, Alberto, você pode puxar o louvor? Amados, naquela época era muito pior do que hoje. Para vocês terem uma ideia, uma vez o líder do nosso grupo de louvor, em meados de 90 e qualquer coisa, disse assim, pastor, não dá mais para o senhor cantar com a banda. O senhor estraga o trabalho. Aí eu falei, então deixa comigo. Aí eu colocava aquelas fitas VHS de vídeo na casa da Rose e ficava testando, treinando. Daqui a pouco eu estava cantando no tom. Os irmãos diziam, o que aconteceu, pastor? O senhor tinha ouvido relativo, agora o senhor tem ouvido absoluto. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Eu falei, ué, o pastor está cantando no tom, misericórdia, o que aconteceu? Eu entrei na presença de Deus e falei assim, Deus, me dá o que eu não tenho. A igreja não tem os irmãos, às vezes, para louvar e para adorar, né? A igreja que eu comecei lá atrás. Aí eu tinha que me virar nos 30. E naquela época, vocês sabem como é a igreja tradicional, não sabe? Vem aqui a irmã Mariazinha para dar uma palavra. A irmã Mariazinha vai lá, ela não sabe nem ler, né? Ela abre a Bíblia. E disse-me o Senhor. Viste bem. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Não é assim? Às vezes fala, vê o irmão cantar, o irmão vai lá, e o irmão acha que canta. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua. Aí você fala assim, mas meu Deus do céu. Mas sabe o que a gente fala? Que Deus aceita e que chega afinado no céu, não é assim? A gente não fala desse jeito? Mas quem vai na frente e quem vai desenvolver o trabalho, ele precisa minimamente saber o básico para dirigir o povo, é ou não é? Mas não é sempre assim que acontece, e a gente sabe disso. Então a gente vê que muitas vezes nas igrejas acontece isso. Uma vez eu falei para o irmão, ele falou, queria dar uma palavra, pastor, o senhor deixa? Eu falei, deixa, é testemunho. Eu falei, tá bom. O irmão subiu, e ele era novo convertido. Amados, só palavrão. Soltavam um atrás do outro. E eu, envergonhado, eu tive que subir e falei, irmão, deixa eu ajudar você, me dá um microfone aqui. Aí eu comecei a entrevistar ele. E ele ainda boca suja, falando palavrão. Você imagina que coisa, que ainda bem que não tinha transmissão pela internet, ao vivo, coisa do tipo. Mas, é assim que as coisas são. Não vou dizer para você que essas igrejas estão erradas. Sabe por quê? Muitas vezes, são as pessoas que se dispõem a fazer. São as pessoas que querem fazer. São as pessoas que estão se colocando à brecha. Onde que estão os bons? Deixa eu contar um negócio para vocês. Uma vez, eu estava em São Paulo, a gente estava sem igreja em Bragança, e eu fui numa igreja, estava com vontade de congregar naquele dia, estava com saudade de estar num culto, e fui numa igreja bem simples, bem humildezinha. A guitarra parecia um serrote, toda desafinada. A irmã misericórdia
Só que tinha uma unção de Deus naquele lugar. Uma unção que poucas vezes eu vi em algumas igrejas. Irmãs de oração, irmãs cheias da unção de Deus. E eu me lembro que eu chorava naquele culto do começo ao final. Se você me perguntar a respeito da palavra, eu não me lembro do que foi pregado. Se você me perguntar sobre música, eu não sei nem o que foi cantado. Mas uma coisa eu sei, Deus estava lá dentro daquela igrejinha. Às vezes a gente se acha tanta coisa e nós não somos nada. A Bíblia fala a respeito das igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse. Eles se sentiam ricos. Aí Jesus dizia: vocês não são nada. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Quem somos nós? Então, hoje, eu tenho maturidade para entender isso. É o irmão que se dispôs, é o irmão que se coloca à brecha, é o irmão que está jejuando, é o irmão que está orando. Gente, essa senhorinha que de repente não lia nada, era analfabeta. Ela aprendeu a ler, lendo a Bíblia. Então, a gente tem que respeitar. E eu me lembro que aquela irmã orou por mim, a irmã que estava fazendo o culto. E ela disse: pastor, não sei de onde você é, eu só sei que não é para você vir para São Paulo. Só saia da sua cidade se o Espírito Santo lhe dirigir. Deus vai te curar onde você foi machucado. E essa palavra eu recebi por 3 vezes em lugares diferentes, por irmãos e irmãs diferentes. Então, muitas vezes, você é muito crítico. Você vai numa igreja e você começa a fazer uma avaliação negativa de tudo. É isso que está desarrumado, é isso que está desorganizado, é o banheiro que não está limpo, é a guitarra que não está afinada, é o som que é precário, os irmãos que são desafinados, é o pastor que não sabe pregar. Eu me lembro que um dia eu estava com um pastor em casa. E como eu trabalhava no rádio, eu ouvia muito rádio. E eu estava ouvindo lá um irmão fazendo o programa dele. E ele tinha muitos erros de português. Ele falava problema, ele falava glória. Aí, esse pastor começou a criticar. Ele falou: olha, o cara não sabe nem falar, está lá no rádio. Eu falei: ele pelo menos está fazendo alguma coisa. Você está aí, ó, com o seu ministério enferrujando. Se você é bom, por que você não está lá? Por que você não está fazendo o que ele está fazendo? Mas é o que a Bíblia fala. Deus resiste aos soberbos, mas Ele se revela e dá graça aos humildes. Então esta palavra é para que vocês sejam muito humildes. Quando alguém pedir alguma coisa para você fazer na igreja, para você servir, para você atender um irmão, faça com alegria. Você que tem desejo de pregar, você vai dizer assim: Deus, eu não sei pregar. Até hoje eu digo para Deus que eu não sei. Espírito Santo me ensina. Eu digo assim: se eu soubesse eu terminava no horário, mas não sei. Eu digo: Deus, me ensina, me capacita, me ajuda. Mas por outro lado, o Espírito Santo também não é sujeito ao relógio, não é? A unção do Senhor está sujeita ao nosso tempo, Cronos. Não, a unção do Senhor está sujeita ao Kairos. Se lembra lá, quando Paulo, ele estendeu no culto e o garoto despencou lá da sacada e morreu. Ele teve que orar pelo Eutico, ou Eutico, para que ele ressuscitasse. E ele ficou tão animado que ele fez vigília, varou a noite. Então eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu quero te falar uma coisa: Deus vai começar a usar você e você vai dormir, Cíntia. Deus vai usar você em pequenas coisas, e Ele vai começar a formar você.
Sabe quando Deus te forma? Quando você deixa de ser crítico. Porque quando a gente começa a trabalhar, uma das coisas que o diabo faz é estragar a gente. A gente vira crítico, a gente começa a julgar todo mundo. O fulano não trabalha direito, o fulano chega atrasado, o fulano falta. Ouve essa aqui, aconteceu conosco na igreja na Eusébio Savaio. Tinha uma irmã lá que fazia limpeza. E ela era responsável de levantar uma equipe para poder fazer a limpeza. Era responsável de fazer a limpeza, ela era responsável de levantar a equipe para fazer a limpeza. Só que essa irmã, ela está na nossa igreja até agora, uma grande bênção. Só que a relação interpessoal dela não era boa. A pessoa terminava de limpar, ela passava o dedo assim e falava assim: irmã, para de ser porca, está tudo sujo, está tudo empoeirado. Não é assim que faz, tem que falar com jeito, com amor. Fala: irmã, você já limpou aqui? Já. Fala: olha, você pode passar o lustramóveis aqui, dá uma caprichada aqui, porque geralmente enche de pó aqui e tal, não sei o quê. Sabe, com jeitinho. Aí um dia eu cheguei lá, aí ninguém gostava de fazer limpeza com ela. Nesse dia eu cheguei, ela estava com muita raiva, sozinha. Parecia um dragão, cuspindo fogo. Aí eu falei: tudo bem, irmã? Tudo bem, nada. Todo mundo que combinou de vir fazer a limpeza, ninguém veio, porque ninguém gostava dela. Então tem um segredo: as pessoas precisam cuidar de você, para você ser usado pelo Senhor. As pessoas têm que gostar de você, para você salvar vidas. Amém. É só pedir batismo de amor. Aí o que foi que aconteceu? A irmã brava, muito brava. Ela não falou palavrão perto de mim, longe eu acho que ela até falava. Aí ela disse assim: essas irmãs não têm responsabilidade, essas irmãs não têm compromisso, ficar de vir me ajudar, não tem palavra, essas irmãs é tudo um bando de mentirosa. Você vai ver, pastor, quando eu chegar no culto, eu vou conversar com uma por uma e vou resolver isso. Se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor fazia? Falei: ajoelhe aí. Aí ela ajoelhou, e eu ajoelhei. Eu disse: Deus, você repete comigo, irmão, oração. Falou: Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu força, vitalidade, energia, para eu estar aqui. Convidei outras irmãs e elas não vieram, mas eu estou aqui. E o Senhor pode contar comigo. Eu vou dar o meu melhor, eu vou caprichar, eu vou fazer tudo o que eu posso, porque é para o Senhor. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque o Senhor pode contar comigo, porque eu posso te servir, porque eu posso cuidar da tua casa. Se os outros não vierem, Senhor, o Senhor pode sempre contar comigo. Eu amo essa igreja, eu amo esse ministério, eu amo a tua obra, em nome de Jesus. Quando eu terminei de orar, a irmã estava chorando. Ela falou: pastor, eu não sou convertida não, sou convertida, eu preciso ter uma experiência com Deus, eu sou carnal demais. Percebeu como é que é? A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração. Então se você murmura, reclama, perdeu, o Senhor não vai receber o teu sacrifício. Por isso que na igreja nós não podemos fazer nada de cara feia, porque o diabo sempre vai querer atrapalhar, estrovar. É ou não é? O irmão falhou, eu vou cobrir o irmão, eu vou defender o irmão, eu vou cuidar daquilo que o irmão foi chamado para fazer. Então, eu preciso encerrar por conta do horário. Eu gostaria só de reforçar o capítulo e o versículo que nós lemos juntos aqui. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Agora, vamos ler Isaías 55, 11.
assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Amém? Não tenha dúvidas de que o Senhor vai te usar. Não tenha dúvidas de que o Senhor te ouve. Não tenha dúvidas de que o Espírito Santo está se movendo na sua vida. E comece a dar liberdade para o Espírito Santo. Outro dia eu estava conversando com um pezão, desculpa aí, Hamilton. Com Hamilton. Eu tenho que mudar, porque tem gente que chama picolé, pirulito, né? Tem gente que chama babalu, né? A gente tem que botar são os nomes. E ele estava falando, onde ele vai? Ele falou, olha, eu estou indo na igreja, agora eu sou lá da fé cristã, sou evangélico, agora eu não bebo mais, eu não roubo no jogo, essas coisas assim. E ele está pregando, e ele está ministrando, e ele está testificando. Então, é isso que você tem que fazer. Quando você não tiver brecha, conta um testemunho teu. Às vezes eu não tinha o que falar, eu falava, você sabia que hoje eu estou feliz? A pessoa diz, por quê? Eu dizia, porque eu tive uma experiência com Deus tão gostosa, tão boa. Antes de sair de casa eu orei hoje. Aí começava a conversar com a pessoa, daqui a pouco ela estava chorando. Mas eu quero isso que você tem. Então, nós precisamos aprender. Amém? Diga assim, Deus, eu me coloco à brecha. Eu me disponho, eu me ofereço, eu me entrego, como sacrifício vivo, para que o Senhor me molde, para que o Senhor trabalhe em meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento, que o Senhor forme em mim uma identidade, porque eu quero, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me levante, na unção do teu Espírito, para fazer alguma coisa. E como eu aprendi hoje, eu quero me dispor para começar de baixo, para fazer aquilo que de repente é pequeno, mas eu acredito que para o Senhor tem grande significado. Coloca amor no meu coração, pela igreja que o Senhor me colocou, o vaso que o Senhor me plantou, que eu possa amar o pastor que o Senhor me deu, que eu possa amar a nossa liderança, os nossos irmãos e irmãs, e que eu possa, Senhor, ser luzeiro, tocha viva, para o mundo lá fora. Me use para ganhar vidas, para pregar, para evangelizar. Quero ser um missionário nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, eu oro por estes irmãos, oro por estas irmãs e profetizo que toda malignidade, tudo que prende estas pessoas no oculto, no reino espiritual, cai por terra, e profetizo que eles estão livres para te servir, livres para serem usados, livres para serem grandes bênçãos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queridos, antes de ir embora, vamos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aquele que tem sido abençoado pelo Senhor é aquele que tem diligência em abençoar o reino de Deus. Hoje a Rose vai fazer a oferenda em dinheiro ou cartão? Outro dia ela falou assim, eu não sei, eu vou fazer a oferenda, eu não sei se é em dinheiro ou cartão. Glória a Deus. Deus tem feito uma obra tão linda na vida destas pessoas. Só falta o Leandro. Ele vem com essa blusa no culto. Todo mundo aí é corintiano? O Rafael é corintiano também, Rafael? Eu retiro o que eu falei, tá? Sério que um tal de Rafael Bifinho é muito bravo? Eu falei, misericórdia, então deixa quieto. Oi, querida, Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Levante aí, diga, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Levante a tua mão. Diga, obrigado, Senhor, pela minha saúde.
pelo vigor, vitalidade, energia do meu corpo. Obrigado pela porta aberta, pelo meu ganha-pão. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de mim. Me abençoe mais, Senhor, porque eu quero abençoar a Tua obra mais e mais, em nome de Jesus, tá? Pode trazer, tá? Quem ainda não trouxe. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Fabiano, como é que você está? Dia a dia, cada vez melhor, né? Vamos profetizar, né? Érica está bem? Que bom. Nadir está bem? Que bom. Ela está me enxergando? Glória a Deus. Amém. Tô bonito ou tô feio? Ah, então está enxergando muito bem. Deus fez uma obra maravilhosa na sua vida. Amém. Estenda as mãos para cá, diga assim: obrigado, Senhor, porque pude plantar a minha semente hoje. Abençoa esta igreja, este ministério, esta obra. Que o Senhor possa levantar mais dizimistas, ofertantes, pessoas que possam semear com amor. Que o Senhor possa adubar esta terra e que possamos semear em bom solo e ver tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar agora pelos problemas, dificuldades e lutas de vocês. Aí você vai se unir à minha oração, amém? Numa só fé. Senhor, neste momento o Teu povo ora. Neste momento, esta pessoa abre a sua boca. Neste momento, esta pessoa rasga o seu coração. O Senhor sabe a semana que ela teve. O Senhor sabe das lágrimas que foram derramadas. O Senhor sabe do coração apreensivo. O Senhor sabe da angústia, do sofrimento e da dor. O Senhor sabe, Pai, daquilo que esta pessoa está enfrentando na sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva. O Senhor sabe da crise no casamento, no seu relacionamento, com o seu marido, com a sua esposa, muitas vezes com os filhos. O Senhor sabe que o diabo está querendo destruir esta família. O Senhor sabe que esta pessoa muitas vezes está orando agora por uma cura, por um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora na coluna do Fabiano. Em nome de Jesus, cura, sara e liberta de toda dor, de toda descalcificação, de todo desgaste. Toca, Senhor, em nome de Jesus, reconstrói, recupera, refaz. Em nome de Jesus, Pai, Tu tens poder para operar um milagre criativo. Opera, Senhor, com bisturis de fogo. Em nome de Jesus, o Senhor já levantou o seu filho. Tira dele toda dor, todo mal-estar, todo incômodo, toda indisposição. Olha, Senhor, para esta pessoa que eu não posso falar o nome, que está vivendo uma terrível depressão. Tu tens o poder de tirá-la desta prisão, em nome de Jesus. Eu quero orar também por esta pessoa, Senhor, que descobriu nódulos no seu seio, e que está enfrentando um deserto. Cura, Senhor, Tu tens poder de fazer alguma coisa. Nós cremos que este caroço ele pode secar, sumir, desaparecer. Tu tens poder, Senhor, para ministrar vida onde existe uma sentença de morte. Cura, Senhor, sara e liberta. Olha para este irmão, toda doença, toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que ele está sentindo, estes ataques que ele teve durante a semana, essa tontura, essa dor de cabeça, este zumbido no ouvido, este mal-estar, esta indisposição, estas dores, tira, Senhor, da cabeça, tira, Senhor, deste corpo, estas dores que passeiam. Senhor, esta pessoa que tem sentido dores na sua garganta, parece que são nódulos. Em nome de Jesus, cura, Senhor,
Faz uma obra, Senhor, em nome de Jesus. Opera esta pessoa, opera, Jesus, opera, Senhor, opera, Jesus, opera, Senhor. Colocamos, Senhor, aqueles que estão em casa, que estão acompanhando pela internet, cultuando conosco, que estão orando neste momento. Em nome de Jesus, opera um milagre nestas vidas também. Oramos juntos em oração, em concordância, crendo no milagre. Olha, Senhor, prospera, abre porta de emprego, faz o milagre que essa pessoa está pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, graças a Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Um final de semana de graça, de favor, debaixo da proteção, guarda e livramento. Vão para a casa de vocês, abençoados, e que o nome do Senhor seja glorificado pelo testemunho de cada um, em nome de Jesus. Deus